Salve rapaziada, hoje estou aqui novamente para fazer um vídeo e eu vou fazer um negócio polêmico hoje. Vocês já viram, vocês já olharam aí no título, mas vou fazer uma tier list do meu mangá e anime favorito, Jujutsu Kaisen. Previamente, meu anime favorito era Akame ga Kill, mas eu gostei demais de Jujutsu Kaisen. Talvez eu ainda esteja hypado, vai que volta a ser Akame ga Kill, mas enfim. Inclusive, eu tinha esquecido de falar isso no começo, mas spoilers aqui tanto do anime quanto do mangá, do que não saiu ainda. Então, se você não quiser tomar spoiler tipo real, porque não vai dar muito para sacar alguma coisa da história, mas algum comentário ou outro sobre acontecimentos eu vou fazer, então cuidado. Vamos seguir aqui e é o seguinte, eu poderia começar no fácil, no já botando o primeiro e o segundo lugar, que a gente sabe quem são o número um e dois, a dúvida é quem fica à frente, se é que alguém está à frente. Eu não vou começar, não. E o que eu vou fazer aqui, ao invés de começar já direto? Essa tier list é uma coisa até engraçada, porque eu não pensei nela de antemão. Tô fazendo aqui realmente de cabeça. E é o seguinte, eu acho que eu vou começar botando os antagonistas, fazendo os antagonistas aqui. Eu não sei se eu vou manter todos esses tiers até o final. E honestamente, só esses quatro tiers, esses dois aqui de cima e esse último, que são tiers reais mesmo. O D até o S, eu não ia nem nomear. Eu botei aqui só pra ficar, tá ligado? Bonitinho, mas eu não vou estar me atentando aos nomes da rapaziada que tá aqui, não. Eu vou mais comparar com os personagens que estiverem aí no meio. Mas é o seguinte, número 1 e número 2 eu vou deixar pro final, porque vai estar o personagem que eu acho que é o mais forte e o número 2. Elite é o seguinte, número 1 e número 2 mais Elite são o top 10 de Jujutsu Kaisen. Então, assim, esses aqui, o 1, 2 e Elite, são ranqueados. Assim, quem tá na frente está na frente do outro, são o que eu acho que são mais fortes mesmo. Agora, aqui para baixo, não vou me preocupar com isso, porque é muita gente. E é engraçado aqui, porque tem um monte de personagens que não tem interação entre si. Então vai ser uma coisa interessante. Mas, ó, eu acho que o melhor jeito de começar isso aqui é começando pelos antagonistas, algum deles. Por enquanto a gente começa aqui. Acho que eu vou trocar a foto aqui do Marito para não ficar complexo. Bem, eu acho. Tá faltando alguém? Parece até que tá faltando, não, mas não tá. Eu acho que assim, é muito simples. Aqui, se discordarem de mim aqui, já deu problema. Mas para mim, não tem como não ser isso aqui. O Dagon e a Hanami talvez estejam juntos ou talvez mudem de lugar. A questão é, o Diogo pra mim é o mais forte deles. O Marito é o único que compete legal, só que eu acho que o Diogo dá mais trabalho pra exorcizar. Tipo, ele tem mais resistência de fato e de qualquer forma ele tem mais habilidades, mais recursos que ele pode usar. Recurso não é a palavra boa, porque quem tem mais recurso é o Marito, que a habilidade dele tem mais é, extrapolações que dá pra fazer. Mas conseguiram exorcizar o Marito na base do socão, o que talvez não seja possível com o Jogo. E isso é uma coisa até complicada pra mim. Talvez o Dagon esteja aqui pra ajudar, e a Hanami também, mas eu tenho até uma dúvida de como que faz pra exorcizar, tipo, como é que daria pra exorcizar um Jogo sem ser o que o Sukuna fez de acabar com ele. Assim, eu acho que pra mim é bem assim. Talvez o Marito ainda se segure um pouco, mas assim, não acho que ele sobe. Eu acho que o jogo dá um trabalhão muito maior do que o Marito, por isso, né? Não à toa que ele só lutou contra os dois Golds daqui. Então vamos lá. Eu acho que daqui a gente já consegue seguir um pouco com a ideia de quem consegue tancar essa rapaziada. Então vamos lá. O Nanami, eu botaria, por mais que ele tenha sido tirado pra merda, eu acho que o Nanami fica aqui, com certeza. O Sakabe também. A Meimei já é um problema. Meimei já é um problema, mas a Utahime fica atrás da Hanami, porque, pelo amor de Deus. O Gakugandi eu não sei exatamente onde eu boto, nem o Yaga. Porque isso é uma coisa até que vai me dar problema aqui, que muitos personagens não foram completamente explorados e não assim por um erro, não tinha
um espaço assim para todos os domínios de todo mundo. Tipo, não tem uma parada dessa. Então, alguns tipo Yaga vai ser meio difícil de botar em algum lugar. Mas eu suponho que pelo menos num nível mais da Hanami ele possa estar. E a Mei Mei. Acho que a Mei Mei fica aqui também. Meio difícil. Tipo, o Dagon. Cara, o Dagon tá aqui é uma coisa complicada. Porque o Dagon. O Nanami teve uma dificuldade absurda pra lutar com o Dagon. Porque ele é muito forte. Talvez eu até devesse subir ele aqui. Vou pensar a respeito disso. Tá, vou subir o Dagon. É isso. É, o Nanami não tem como counterar um domínio. E a princípio a Mei Mei também não. Só junto com o Wii Wii. O Kusakabe já tem. Então, assim, por mais. É uma interação que nunca aconteceu, então não sei como é que rola. É isso que tá. Nunca teve interação dessa rapaziada aqui, tirando o Nanami com os dois, né? O Mahito e o Dagon. Então, é uma situa. Vou até jogar Nanami pra cima. Eu vou deixar o time aqui, que possivelmente vai entrar gente aqui. E o Yaga talvez descesse, porque realmente o Yaga, sei lá, vou botar ele aqui. Mas o Gakugandi, eu não sei quem seria mais forte entre ele e o Yaga. Como ele tem uma Curse Technique ofensiva, eu acho que eu vou botar ele um pouco acima. E o Geto, aqui pelo menos ele tem que estar. Eu acho o Geto um personagem meio bosta. Vou falar. Porque, tipo, adoro a Curse Technique dele, é uma das melhores do mangá pra mim. Mas ele não tem feitos muito bons. Tipo, ele não se sobressaiu legal, não. Então, assim, fica meio complexa a situação dele. Ele ainda assim é bem forte, e o Kenjaku provou que se a pessoa souber o que tá fazendo, dá pra se segurar legal com a Curse Technique dele. Então, pelo menos aqui, ele pode estar. Tô numa situação engraçada aqui já. Já comecei meio paia. Tá, o Haruta eu vou botar aqui. Aí talvez ele até desça o Tahime. Porque, mano, eu tenho um ódio desse Haruta, que ele é fraco e ele só faz um line-up com gente fraca. Aí dá uma raiva, dá um ódio muito sério, dá um ódio muito sério. Eu acho que eu vou aproveitar já e fazer o meu top 10 sem os dois. Eu acho que o mais fácil, assim, passando o Gojo e o Sukuna, é a gente botar o Kenjaku em terceiro lugar. Por quê? O Kenjaku não necessariamente é mais forte, inclusive eu vou adiantar. O quarto lugar para mim é o Yuta. Eu acho que, sim, uma batalha entre eles. O Yuta conseguiria se segurar, né? Tipo, se manter em habilidade contra habilidade, principalmente o fato assim, o Kenjaku tem um monte de habilidade, o Yuta consegue usar outras habilidades, não dá para eles segurar. A clara é, vantagem do Kenjaku é o domínio dele ser aberto, que a batalha do Gojo e do Sukuna mostrou que isso é uma baita desvantagem. Mas o problema mesmo é que o Kenjaku é muito inteligente. Tanto que ele conseguiu lutar legal contra o Ta- Takaba. Takaba, porque mano, lutando consegue entender a habilidade do inimigo e fazer um contra-ataque, tá ligado? Então, assim, é assim de fato até que ele ganhou da Yuki, que eu vou botar em quinto lugar, né? Terceiro, quarto, quinto lugar. Acho que ela merece legal ficar aqui. Interação dela com o Yuta. Não vou nem pensar a respeito, mas eu acho que o Yuta até consegue se dar um pouco melhor. A gente não sabe qual seria o domínio dela, né? Porque não chegou a mostrar, mas a gente fica por aí. Aqui já começa a ficar complexo. E, ó, vamos seguir, que agora tem um negócio interessante. Eu vou botar logo depois da Yuki Kashimo. Tinha perdido ele legal. Kashimo, número 6. Não, pera, 3, 4, 5, 6. Cachimbo número 6. Aqui já começa a dar problema. Eu vou botar o Yuji logo depois do Kashimo, porque tem como os dois lutarem pau a pau, porque o Yuji tem muita tipo, durabilidade, muita resistência. Ele é muito forte, sabemos disso. E pro final do mangá, ele chega a conseguir usar o Shrine do Sukuna e tem um domínio. Então, assim, ele tem tudo para peitar o Kashimo. Mas eu acho que já é um negócio mais no mundo do equilibrado, porque o Kashimo tem a Curse Technique dele que muda totalmente o jogo. Ele conseguiu até incomodar um pouquinho o Sukuna tendo a técnica dele ativada. Mas enfim, no mínimo,
o Yuji tem que estar aqui, acho que menos que isso é uma loucura. E aí já vem o problema, que quem que eu quero botar aqui? Então vamos lá. Eu quero pôr Maki, Toji ou Hakari aqui. Um problema que eu tenho é que o Toji, ele, no momento que ele aparece, ele tá lá fora de forma, digamos assim. Então, por exemplo, ele derrotou o Gojo e o Geto em, assim, momentos, em situações que eu acho que a rapaziada daqui tancava bem legal. Tipo, o Gojo no segundo ano, né? Tipo, no passado, no arco passado, é bem forte, mas não é tão forte quanto essa galera aqui, assim, não é. O Yuji, por ser muito físico, talvez ele se saia bem melhor, até por causa do lance do Limitless. Mas eles não fazem uma frente tão grande, então assim, o Toji eu acabo tirando ele um pouquinho pra merda. E aí eu acho que a Maki ainda se sai melhor. Eu até botaria ela, na verdade, à frente do Diogo, porque eu já vi uma pessoa falando que o Toji seria mais forte do que o Diogo. Mas eu não sei como que eu faço com o Toji nesse meio. Eu vou botar ele junto da Maki. Então aqui temos número 3, 4, 5, 6, 7. 8 e 9, no caso não, 8 tudo junto. Aí em 9 eu botaria o Diogo e eu acho que eu vou tacar o Hakari aqui, mas aí já fica um pouco embaçado. Eu não tenho certeza, porque basicamente a skill do Hakari é ele conseguir se manter, tipo, ficar imortal e só ficar na batalha, mas aí ele acaba dependendo muito do combate físico. O que não é ruim, porque ele conseguiu, tipo, segurar legal a Uraumi na batalha final de Shinjuku. Só que, por exemplo, o Yuji, que também é baseado em corpo a corpo, tipo, de perto, ele já consegue, tipo, usar um Shrine, ele tem um domínio, tipo, letal, não que nem o Hakari, que serve para self-buff, basicamente. Então, assim, eu tenho vontade de pôr ele aqui no 10, eu quero pôr no 10, só que a questão é, o que me justifica manter é que ele conseguiu tancar bem o Kashimo sem a Curse Technique dele. Então, assim, e a Uraumi também. Então, assim, vou manter ele aqui. Todo mundo agora que tá descendo não tá mais ranqueado, lembrando vocês. Então o Ryu, eu acho muito forte, mas vou ter que jogar ele aqui pra baixo, que ele não tá mais no top 10, agora ele tá junto com a tropa daqui de baixo. O que talvez eu já deva ter que mudar. Acho que o Ryu não se compara com essa galera aqui de jeito nenhum. Eu não sei se eu concordo com o que eu acabei de fazer, mas eu joguei o Ryu pra cá e joguei todo mundo pra baixo. Todo mundo desceu um tier só. Eu tenho vontade de subir o Martel, mas eu acho que o Martel tá muito junto com o resto dessa rapaziada. Tipo, o Nanami não consegue tancar o domínio dele, mas ele consegue fazer uma frente boa, porque ele consegue é, dar dano no Martel, o que não é qualquer pessoa que consegue. Tipo, com o Sakabe e a meio eu acho que não consegue. Então fica numa situação engraçada, porque eu não acho que o Nanami sobe, então ele acaba segurando o Mahito aqui. Não sei, não sei. Tem gente que bota o Mahito no top 10 do mangá, então, enfim. Aí, inclusive, eu joguei a Utahime aqui pra civil barra. Isso daqui é brincadeira minha, quem eu tirei pra merda. Acho que eu vou aproveitar e já botar a Mil aqui, porque a Mil é bem ruim também, mas eu acho que ela não tem muito feitos, não. Só no zero, mas ela já fez alguma coisa aí da vida dela. E por consequência, eu acho que a Mai e a Momo podem ficar aqui. Cara, sabe qual é o problema? O problema é o seguinte: o meu maior problema aqui é Nobara Kugisaki. Por quê? A gente termina a primeira temporada do anime com a Nobara junto com o Yuji conseguindo matar o Ketsu Ieso, exatamente isso. E aí o Todo e a Mei Mei falam, ó, eles podem subir para rank 1. Apesar de eu acreditar nisso com o Itadori, a Nobara não. A Novara, cara, a Novara eu acho que o único feito dela realmente foi isso e o final do mangá, que é isso também eu não vou falar porque é meio vacilo. Mas, tipo, ela não tem feitos tão interessantes assim e eu diria que ela é meio bosta até. Não gosto de falar isso, porque eu gosto bastante da Nobara, mas, mano, ela apanhou por Haruta. Então, assim, vai ter que ficar segurada aqui, cara. Porque, cara, pô, chega a ser inexplicável aquela situação dela tentando proteger a Anitta. Porque, cara,
Não dá pra entender o que aconteceu ali, mano. Ela desconectou. Não sei o que aconteceu, não sei. Eu tô com um problema em onde que eu vou botar o Megumi. Mas o Megumi, eu acho que merece estar no B ou até pra cima. Eu acho que eu vou até subir ele. Depende, acho que eu vou subir. Porque o Megumi tem uns momentos para brilhar no mangá, o que me deixou bastante satisfeito, bem legal. Mas ele não tá lá em cima, não. Não tá lá em cima, não. Inclusive, o Megumi lembra uma coisa que eu ia falar sobre o Dagon, que é... o grande problema do Dagon é o domínio dele. Eu acho que fora do domínio dá para você diminuir bastante ele. Mas a questão é, o domínio dele não é lá essas coisas também. E o jeito de provar isso é com o Megumi. Porque o Megumi não consegue expandir um domínio mesmo, ele expande um domínio incompleto. E o domínio incompleto dele foi forte o suficiente para segurar legal o do Dagon. Então, assim, acho que qualquer pessoa que usa minimamente um domínio consegue se manter legal com o Dagon. Por exemplo, uma interação que nunca ocorreu: o Dagon contra o Hakari. Eu acho que o fato do Hakari expandir o domínio dele ia sacanear o Dagon. Eu não sei como seria um clash de domínio do Dagon com o Hakari, porque a princípio nenhum dos dois domínios poderia funcionar. Não sei se isso muda pela natureza do domínio do Hakari, mas enfim. Tipo, se você tiver um jeito de counterar o domínio do Dagon, você já dá uma sacaneada. O Kusakabe até ia mandar bem com isso, e o Megumi mandou já. Então, só divagando um pouquinho a respeito. Cara, personagem que tem muito problema é o Toji Inumaki. Por quê? Ele foi meu primeiro personagem favorito, assim que começou tudo, episódio um, episódio 2, eu já gostei pra caramba dele. E honestamente, eu acho que a habilidade dele tem fundamento pra ser a mais apelona do mangá. Tipo, a mais apelona de todas. Porque é, tipo, a Cursed Speech dele só diz respeito ao nível de energia dele e do inimigo. Ou seja, se ele, tipo, for. Isso aí já é uma fanfic minha, mas se ele for bem treinado, algo do tipo, ele basicamente consegue segurar qualquer um, tá ligado? Então, assim. Mas como isso é muito OP, imagino que seja um dos motivos dele não ter sido tão explorado, de não terem trabalhado muito com isso, porque é difícil da gente lidar contra habilidades muito apelonas. Isso foi mostrado no mangá já. Mas eu não sei onde eu botaria o Toji, mano. Eu acho que eu botaria ele logo aqui embaixo com a Hanami e com o Gakuganji, que foi exatamente onde ele teve problema, quando a Hanami apareceu. E aí a gente fica tranquilo. Mas eu acho que ele poderia subir se tivesse uma exploração melhor da Cursed Speech. E o Panda, meio complexo. Eu acho que eu botaria ele aqui também, podendo subir. Mas eu não acho que ele se segura tanto assim. Uma pessoa que tá faltando e que eu acho que é um bom definidor de outros personagens, como eu falei, eu tô definindo a partir dos antagonistas, é a Uraumi. Acho que a Uraumi fica aqui, bem tranquilo. Bem tranquilo, porque a habilidade dela é boa o suficiente pra segurar o Panda. Eu não lembro mais quem tava naquele meio. Ah, não, o Panda, o Kusakabe, de uma outra galera também. Deu uma sacaneada no Yuji. Então, ela tem uma habilidade muito da hora. E o fato do Hakari ter conseguido segurar ela a batalha de Shinjuku inteira. Mesmo, no caso eu tô falando ela, mas é meio ele, fica uma situação meio. O fato do Hakari ter conseguido lutar de igual para igual, tipo, segurando. E sendo que a habilidade dele, a Curse Technique dele não é ofensiva, ele basicamente vai no Fuck Sukuna Weeball, eu acho que a Uraume tem que no mínimo ficar aqui. Mais para baixo realmente não dá. E agora tem um personagem que eu tenho um grande problema, que é o segundo maior sonho de consumo de todo mundo que leu o mangá, que é a Uro. Atacar com o Uro. Eu não sei muito bem onde botar, porque ela é forte o suficiente para fazer uma frente com o Ryu, que a gente percebeu isso quando o Yuta foi para Sendai, mas eu tenho a impressão que ela não é tão forte assim, mano. Então, assim, eu vou manter ela aqui porque faz muito sentido com o mangá, mas ela não foi tão explorada. E, por acaso tenha ficado a dúvida, o maior sonho de consumo além da Uro é a Yuki, que tá logo em cima dela. Então, combinou aqui legal. O todo vai ter que estar aqui. Eu acho que não dá. É meio difícil de comparar um Mahito
e o Dago e o Dagon com o todo assim logo de cara, mas o todo se vira muito bem. Tipo, eu até acho que o fato do Mahito ter expandido o domínio dele por 0,2 segundos para conseguir counterar o todo foi meio Deus Ex Machina, tá? Porque ninguém nunca mais usaram isso no mangá. Voltei e eu esqueci do que eu tava falando. Mas, eu parei no todo, real. Eu não sei se o todo merece tanto ficar aqui em cima, não. Mas, é porque o todo e o Mahito acabam ficando mais próximos assim. Só que o Mahito tá puxando o Nanami também, então, ai, tô ficando maluco. Acho que eu vou jogar o todo aqui pra baixo. Nossa, esse aqui tá complexo de fazer, tá? Isso aqui tá meio bizarro. Vambora. Tá, o Noritoshi Kamo fica aqui no máximo, o que é complexo, porque a Hanami deu uma sabotada nos planos do Inumaki e do Kamo, então o Noritoshi Kamo tá complicado aqui, tá complicado. Deixa eu já jogar uma rapaziada pra cá. Essa rapaziada vai toda pra merda. Cara, que porra é essa aqui? Sukuna tem Shadows e Sukuna. Não, eu não vou fazer essa diferenciação, não. Não vai ter como. Cara, eu não sei onde botar o Mekamaru, mano. Eu real não sei onde botar. Porque ele segura bem. Eu acho que ele tem que ficar aqui, tá ligado? Apesar do Panda ter dado porrada nele, eu acho que eles estavam mais no esportivo ali, tá ligado? Foi bem saído assim de roteiro, é porque o Mekamaru não é personagem principal, porque ele se segurou muito legal contra o Martel e conseguiu se manter, né? Tipo, era pra ele ter ganhado aquela batalha, ele não ganhou por causa do roteiro, não, tá? Só que ele tem um Simple Domain que dá pra counterar o Dagon e ele lutou muito bem contra o Martel, então acho que ele ficar aqui tá de bom tamanho. Cara, o Choso subir pra cá. Tipo, em relação ao Mahito e o Dagon, é meio difícil de comparar, mas eu acho que o Chozo fica bem acima, porque ele usa muito bem o Blood Manipulation e ele tem bastante carta na manga para usar. Ele chegou a aprender, eu acho, a usar a Reverse Curse Technique, ou não, mas assim, ele poderia aprender, quem leu o mangá tá ligado. E ele se mantém bem, tipo, ele conseguiu lutar contra o Kenjaku, apesar dele ter tomado um pau, depois que a Yuki ajudou ele, fomos salvos. Mais ou menos, esse volume é meio triste, tá? Ele conseguiu ajudar legal na luta de Shinjuku. Então, acima dessa tropa, pelo menos ele tem que estar. O que eu acho que também é verdade, agora eu vou jogar alto pro Miguel. Joguei ele errado. O Miguel é o maior Giga Shed desse mangá. Porque falaram, ó, chegou Suguru Geto pra ele e falou: é o seguinte, tu vai lutar contra o Gojo. Partiu? Ele falou: bora. Aí depois chegou o Yuta e falou: qual é? Tu vai lutar contra o Sukuna 20. Não, reencarnado, 20 dedos. Bora? E ele falou: bora. Então, assim, ele é o mais brabo. Ele é o mais brabo de todos, o maior Giga Shed que tem aqui. A questão é. Em poder mesmo ele não é tão forte assim, mas eu acho que ele se mantém muito bem. Ele conseguiu lutar muito legal contra um Sukuna enfraquecido aí, coisa que o Larui, qual eu não sei pronunciar o nome direito, não fez. O Larui não se segurou tão legal quanto o Miguel, e o Miguel até consegue desviar legal dos Shrines. O que pouquíssimos personagens aqui fazem, inclusive. Então, assim, o Miguel tem que ficar aqui, tipo, no mínimo aqui, porque ele não é top 10, mas ele tem que ficar aqui em cima. Então, o Giga Chad, eu gosto muito desse personagem. O Ezo e o Ketsu, eu acho que já tá na hora de chegar aqui. Eu acho que eles ficam aqui, porque essa tropa que tá aqui seria enviada numa missão para derrotar eles. E considerando que cara, a Nobara. Cara, eu não sei porque eles botaram a Nobara pra matar o Ezo e o Ketsu, cara, porque Cacilda. É muito ruim deixá-la aqui embaixo tendo isso. Eu acho que eu vou até apagar esse tier e condensar geral, porque só tem o Yaga aqui. Eu não sei se vale a pena jogar mais alguém lá pra baixo. Acho que eu vou até jogar o Juzo aqui, que eu nem lembro qual é o poder dele direito, só lembro dele baixando a cortina. E o Curse de Womb fica aqui. Não sei. Tipo, já como fica complexo de manter.
por aqui. Eu acho que, aproveitando que eu acabei de ver o Megumi aqui, vai começar a trollar aqui, porque vai entrar atrás da minha webcam. Porém, eu vou botar o... Cadê o homem? Red Star aqui. Porque ele tem uma luta muito boa com o Megumi, tá? Muito boa essa luta. O Awakasa, acho que eu vou botar aqui, o vovô aqui tomou no Lesco, porque bastou só o Megumi entender qual é que era da técnica dele pra ele ser derrotado feio e com muito gosto, tá? Gostei muito dessa luta também, levantou meus ânimos. Ken Shibuya levantar os ânimos é coisa rara. E ele também não tem muito potencial ofensivo, então acho que vamos deixar ele aqui, vamos deixar ele aqui. Qualquer coisa a gente muda. Em compensação, o Ino é bem competente. Ele consegue se manter legal, é óbvio que ele acabou perdendo quando spawnaram um Toji na frente dele e até eu, né? Ele se manteve bem, conseguiu fazer a parte dele na luta contra o Sukuna, então acho que ele merece ficar aqui. E ele lida bem contra personagens que têm domínio, porque ele segurou o onslaught de Shrine que rolou. Então ele fica aqui, dá até pra subir ele. Cara, eu acho que eu vou subir ele, já que o Nanami sempre estava acompanhado. Então, ó, Ino foi o. Subiu de rango. Mímico e Nanako vão ficar daqui. Inclusive, ó, cara, a morte delas foi uma das coisas mais traumáticas que eu tive no anime, tá? Eu não tava preparado. Eu não tava preparado pra essa barbaridade, não, tá? Cara, o Naobito, eu não sei onde eu boto. Eu acho que eu vou botar ele aqui, se pá. Porque ele é bem forte, tipo, a técnica dele é bem forte. Ele se mostrou tancar muito bem o Dagon antes dele evoluir. Depois que ele evoluiu, deu um certo problema. E ele não resistiu muito bem ao domínio do Dagon. Então ele fica aqui. Eu acho que assim, não subimos muito mais ele, não. Entretanto, o Naoya, eu creio que ele mereça subir pra cá. Eu não acho que o Naoya é tão forte assim, mas o Naoya foi uma ameaça numa época que a rapaziada já tava bem forte. Tipo, a Maki já tinha ascendido, ficado que nem o Toji. Ela não tava no máximo que ela conseguiu chegar até o final do mangá, mas ela já tava bem. Aliás, foi quando ele virou um Cursed Spirit. Aqui, ela chegou a ascender e conseguir matar ele de novo. Mas, se bem que eu não sei. Não, não, ele fica aqui legal, porque ele consegue dar uma sacaneada legal no Chozo. E, cara, a batalha dele, do Chozo e do Naoya, é muito boa, é muito legal. No que ela representa aí na. Eu passei a adorar o Chozo nessa luta só, porque, mano, o personagem dele é muito brabo. Agora que eu lembrei que o Chozo tá aqui, eles ficam aqui porque acho bem do justo. Eu vou jogar uma rapaziada que a gente, tipo, cagou. Então vamos lá. O Raba e a Hanyu. Acho que ficam aqui porque eles oferecem. Não, vou descer, vou descer. Eles só oferecem um risco assim pra bater de frente com os caras. A partir do momento que isso morrer, não vai ter como eles fazerem algo. Aí o Hazenoki vou botar aqui em cima. A Remy vou botar aqui embaixo, não vai ter como. Muito bosta, não dá não. Eu já vou botar tipo o Og Zenin. Tem mais algum Zenin aqui pra eu já fechar? Não, tamo tranquilo. Vamos lá. O Druve e o Kurorushi me dão um problema, porque em teoria eles estão junto aqui do Ryu e da Uru. Mas eu não sei. Não, eu vou botar eles aqui. Eu vou ter que estar botando eles aqui, porque não dá. Na colônia de Sendai, os quatro fizeram um stalemate e teve que chegar o Yuta pra balançar geral, então eu acho que eles merecem estar aqui. Cara, o Daida e o Mio. Cara, o Mio eu tiraria até pra merda. Não essa merda aqui, mas outra. Porque ele fica meio perdido aí no meio do caminho. Ele só serviu pra distrair a máquina. Eu acho que eu vou botar ele aqui, porque ele deve ser minimamente bom. O Daida eu acho que eu vou já subir um pouco, porque pelo menos o poder de enxergar as almas ele tem, e aí ele pode sacanear uma rapaziada. Isso seria até um problema pro Maito, mas óbvio que eu não vou jogar ele pra cima, porque eu não sou idiota. Pô, a Ogami vai estar aqui, tá? Tem como não. A Ogami tipo, aqui é realmente assim. Só se o oponente for muito bosta. O que a Nobara. Eu vou subir a Nobara porque ela é minimamente
consciente. Agora, eu não perdoo você não, GG, pela luta dela com o Haruta. Aquilo ali foi uma sacanagem. Enquanto isso, eu vou botar a Anja aqui também, pelo seguinte motivo. Ela é boa com... Eu acho que dá até pra subir ela, mas eu vou manter aqui por quê? Ela é boa como combate, consegue se manter? Nem ferrando. Ficaria aqui embaixo. Porém, tendo algum suporte, o que quase sempre teve no mangá, ela consegue exorcizar uma galera da pesada, presumidamente até o Sukuna. Então ela merece. Ela mereceria ficar até mais pra cima, mas eu não quero tomar hate, não, então eu vou manter a Anjo aqui. Eu botaria aqui. Botaria ali. Já soltei. Eu acho que o Charles Bernard aqui também, mas ele tem uma habilidade bem boa que dá pra usar legal, então ele até poderia subir, mas não acho que vale tanto assim. Cara, o Takaba. Takaba eu vou subir. Cara, o Takaba merece até ficar aqui, mano. O Takaba merece até ficar aqui, porque o potencial dele que é um absurdo. Não, ele vai ficar aqui por causa do plano que ele participou lá no final, mano. O Takaba é brabíssimo, eu vou manter ele aqui. A Yorozu eu acho que facilmente fica aqui em cima também. Não, não tem nem discussão isso. Ela é meio mais ou menos, porque ela. Mas também ela lutou contra um dos mais fortes de todos os universos existentes. Então é meio complexo. Mas a Yorozu é da hora e o lore dá uma engrandecida nela. Tipo, mostra que ela já foi bem, bem, bem. Ela não é pouca merda, não. Tá faltando o Higuruma. E o Higuruma eu vou botar aqui também. Infelizmente ele vai ficar meio escondido. Vai até trocar. Não, não. Vai até trocar ele de lugar com a Yorozu, porque eu prefiro esconder ela. E o Hiroguruma é brabo, ele é um dos GOATs desse negócio também. E ele se mantém legal. Dependendo de contra quem ele tiver, mano, ele simplesmente sola, tá? Porque, por exemplo, contra o Maura Umi aqui. Mano, espada do Cafajeste, não lembro como é que é o nome do negócio. E ele simplesmente, mano, tira a. No mimo, né? Ele tira mete um confisco na rapaziada e, mano, a partir daí é só boxing de alta qualidade. Então, assim, Higuruma, muito pra cima também. E ele é muito inteligente, ele consegue. Ele tem um potencial da porra, tá? Cara, o resto, eu meio que não queria mais ranquear. Tem o Haibara, que eu acho que fica tipo aqui, porque a gente não sabe muito dele, mas ele foi, de certa forma, competente como um grade 2. O Smallpox Deity, não lembro como é que pronuncia. Acho que ele vai ficar aqui, tá ligado? Porque a Mei meio conseguiu lidar bem com ele, mas é preciso uma boa forma de counterar um domínio. Então a galera que tá aqui eu acho que se segura bem legal. Quem eu não queria ranquear é o Mahoraga, porque ele é um. Cara, ele é um Shikigami. Ele não é nem um Cursed Spirit, que nem é o Smallpox Deity e a Rika. Erika-chan. Então, assim, fica meio complexo. Eu não vou ranquear ele, mas só por desencargo de consciência, eu botaria ele em, tipo, quarto lugar, logo atrás do Yuta. Porque eu acho que daqui pra cima, ou os dois aqui já conseguiram matar ele, ou teria como um desses dois arranjar um jeito de dar um hit kill. Não sei como isso aconteceria. Pode ser que a Yuki também, mas sem confirmação não sabemos, então eu botaria o Mahoraga aqui. Mas eu vou botar ele aqui não. Senão vai estragar meu top 11 aqui, que na verdade é um top 10, porque a Maki e o Toji eu botei juntinhos. E por fim, eu vou juntar aqui os GOATs. Ryomen Sukuna e Satoru Gojo. E é o seguinte, agora é a hora do hate, que eu deixei aqui pro final, que, na minha concepção, Gojo e Sukuna, rapaziada. Na minha concepção, ficamos assim. Então, esta é a minha tier list. Eu acho que eu não fiz besteira aqui do S para baixo. Eu acho que tá bem justificável aqui. Talvez uma galera ou outra subiria, mas nada muito absurdo. Não acho que eu cometi nenhuma atrocidade. Aqui para cima já é um ranca-rabo bem, bem maior. Do top 10 aqui para cima já fica complicado. Eu acho que o único que dá para se segurar mesmo é o Kenjaku no 3. O resto aí já é uma luta bem, bem da pesada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Botem suas opiniões aí nos comentários. Que
Eu gosto de ver essas coisas. Eu vi outros vídeos, assim, eu vi posts de pessoas botando o top 10 delas, que esses personagens aqui, tipo, sempre estão. O máximo é que, assim, uma rapaziada bota o Mahito, tem uma rapaziada que gosta de contar o Mahoragi e jogar lá, uma rapaziada que joga a Rika também. Mas não foge muito disso daqui em ordens, em ordens diferentes. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Acessem meu canal principal, que tá aí na descrição. Acesse o canal principal, que é lá que tem as paradas de verdade, os vídeos bons, vídeos de qualidade. O que aqui é só meia qualidade. A gente não ficar nem acima, nem abaixo. E é isso, muito obrigado e até a próxima.